Imagine abrir uma lista na internet e encontrar nomes de cientistas, engenheiros e pesquisadores que morreram ou desapareceram em circunstâncias estranhas. Alguns trabalhavam com defesa, outros com espaço, biotecnologia, inteligência artificial ou energia. À primeira vista, parecem casos isolados. Mas quando os nomes aparecem lado a lado, a sensação muda. O que antes parecia coincidência começa a parecer padrão. E então vem a pergunta que incomoda: será que essas pessoas sabiam demais? Ou estamos apenas tentando enxergar uma conspiração onde existe apenas caos? O mistério começa porque esses não são personagens comuns. Quando uma pessoa desconhecida morre, a notícia passa despercebida. Mas quando essa pessoa pesquisava foguetes, armas hipersônicas, vírus, satélites, inteligência artificial ou materiais secretos, tudo muda de peso. A mente procura uma ligação. Um acidente vira suspeita. Uma doença vira dúvida. Um desaparecimento vira combustível. E quanto menos informação aparece, mais forte fica a impressão de que alguma coisa está sendo escondida. Em fóruns, vídeos e redes sociais, essas listas circulam como se fossem provas, nomes, datas, causas de morte, áreas de pesquisa e pontos de interrogação. O impacto visual é forte. Parece que a lista fala sozinha. Mas existe um detalhe perigoso. Uma lista pode revelar um padrão, ou pode apenas juntar tragédias desconectadas para criar medo. Para saber a diferença, seria preciso encontrar uma ligação real entre as pessoas, os projetos, os métodos e quem teria algo a ganhar com isso. O ponto mais sombrio aparece quando os nomes são ligados à tecnologia militar. Hipersônicos, energia dirigida, radares avançados, inteligência artificial de combate, satélites e materiais estratégicos não são áreas comuns. São setores que movimentam governos, empresas, agências de inteligência e interesses bilionários. Nesse mundo, conhecimento vale poder. E quando conhecimento vale poder, uma morte estranha nunca parece apenas uma morte estranha. A dúvida começa pequena, mas cresce rápido. Quem perderia se esse cientista continuasse vivo? E então entram os OVNIs. Sempre que alguém ligado à defesa, aeroespacial ou física avançada morre em circunstâncias incomuns, parte da internet liga o caso a segredos sobre objetos não identificados, tecnologia reversa ou energia desconhecida. A conexão prende a atenção porque mistura ciência, medo e segredo de Estado. Mas o problema está justamente aí. Muitas vezes, a ligação com OVNIs aparece depois da morte, criada por comunidades online, sem prova de que a pessoa realmente tinha acesso a algo extraordinário. Algumas listas também apontam para pesquisadores ligados a países envolvidos em disputas tecnológicas, especialmente em áreas como IA, biomedicina, aeroespacial e defesa. Para quem acredita em uma guerra silenciosa por conhecimento, isso parece mais uma peça do quebra-cabeça. Mas existe outra possibilidade menos emocionante. Países grandes têm milhares de cientistas trabalhando em áreas críticas. Em uma população enorme, tragédias acontecem. A pergunta é: estamos vendo uma operação secreta ou apenas escolhendo os casos que combinam com uma história assustadora? Existe um truque que engana até pessoas inteligentes. Quando você procura padrões em uma quantidade grande de eventos, sempre encontra algo estranho. Médicos que morreram no mesmo mês, engenheiros que sofreram acidentes parecidos, pesquisadores que trabalharam em temas próximos. O cérebro odeia coincidência. Ele quer motivo, vilão e plano. A internet faz o resto. Recorta casos, aproxima datas, destaca semelhanças e esconde diferenças. De repente, o improvável parece impossível de ser acaso.
Mas existe outro lado que não pode ser ignorado. A história real já teve espionagem, sabotagem, assassinatos políticos, roubo de tecnologia e operações secretas. Cientistas já foram vigiados. Laboratórios já foram invadidos. Projetos militares sempre atraíram interesses ocultos. Então a pergunta não é se conspirações existem. Elas existem. A pergunta é mais difícil. Neste caso específico, existe prova de uma operação coordenada ou apenas uma sequência de eventos reais cercados por silêncio, medo e especulação? Quando a causa oficial é suicídio, acidente ou doença súbita, a desconfiança costuma aumentar. Para muita gente, essas explicações parecem convenientes demais. Mas esse é um terreno delicado. Pesquisadores também enfrentam pressão, isolamento, burnout, disputas internas e crises pessoais. Nem toda morte trágica é encobrimento. Ao mesmo tempo, uma investigação séria não pode aceitar tudo no automático. Ela precisa olhar contexto, perícia, testemunhas, histórico, ameaças e inconsistências. O mistério mora justamente nas lacunas. Outro detalhe muda tudo. Muitas listas usam a palavra cientista de forma ampla. Às vezes misturam pesquisadores acadêmicos, engenheiros, técnicos, executivos, consultores, militares e pessoas com ligação indireta a algum projeto sensível. Isso aumenta o número de casos e deixa tudo mais assustador. Mas quantidade não é qualidade. O verdadeiro mistério não é quantos nomes aparecem. É quem eram essas pessoas, o que elas realmente sabiam, em que estavam trabalhando e se havia alguma ligação concreta entre elas. Se existisse algo oculto por trás dessas mortes, que pistas deveriam aparecer? Conexões reais entre os casos, acesso comprovado a informações sensíveis, ameaças antes da morte, conflitos profissionais, rastros financeiros, mensagens apagadas, testemunhas ignoradas, padrões de método, local ou timing, e, principalmente, alguém que se beneficiaria com o silêncio. Sem esses elementos, a teoria continua perturbadora, mas fraca. Com eles, a história deixaria de ser rumor e viraria investigação de verdade. O problema é que o silêncio alimenta o medo. Quando autoridades não explicam, quando empresas não comentam, quando famílias pedem privacidade e quando documentos não aparecem, o público preenche o vazio. Pode ser sigilo legítimo, pode ser burocracia, pode ser proteção da investigação, pode ser respeito aos familiares. Mas para quem já desconfia, cada porta fechada parece confirmação. E é assim que uma dúvida vira narrativa. Não pelo que foi provado, mas pelo que ficou sem resposta. Talvez esse mistério prenda tanta atenção porque toca em um medo moderno. A ideia de que alguém possa descobrir algo grande demais e desaparecer antes de contar ao mundo. Energia impossível, armas secretas, inteligência artificial fora de controle, vírus criados em laboratório, tecnologia não humana. Mesmo quando essas histórias não têm prova, elas revelam uma desconfiança profunda. Talvez a ciência mais avançada não esteja nas universidades nem nos livros. Talvez esteja atrás de portas que o público nunca verá. Então, cientistas estão sendo eliminados? A resposta honesta é mais incômoda do que um sim ou não. Existem casos reais. Existem mortes trágicas. Existem áreas de pesquisa sensíveis. Existem disputas tecnológicas globais. Também existem exageros, listas mal montadas, coincidências e teorias criadas depois dos fatos. Até agora, não há prova pública suficiente para afirmar uma operação secreta coordenada.
mas também não dá para negar que algumas perguntas continuam abertas. No fim, talvez o mais assustador não seja descobrir que existe um plano secreto. Talvez seja perceber que o mundo real pode ser ainda mais confuso. Acidentes, doenças, pressão, sigilo, interesses bilionários, disputas de poder e, às vezes, crimes de verdade. As mortes de cientistas viram mistério, porque unem tudo isso em uma única pergunta. Estamos diante de coincidências organizadas pelo medo? Ou de sinais soltos de algo que ainda não conseguimos provar? A resposta continua no escuro. Obrigado pela sua atenção até aqui. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor o assunto. Até o próximo vídeo.